E aí, gostosa! Na aula de hoje eu vou te falar como tu vai perder a vergonha de dançar com apenas 3 elementos. Sim, com 3 elementos, hoje nessa aula tu já vai ter perdido pelo menos um pouquinho da vergonha de dançar. E o Chair Dance te ajuda nesse processo. Hoje eu fiz questão de vir com uma roupa mais neutra, então tô com uma roupinha que eu usaria em casa, uma camisetinha mais comprida, tô de pés descalços, coloquei só uma meinha porque aqui tá frio, o chão tá gelado. Deixei meu cabelo mais natural, então não escovei, ele tá secando assim, então ele fica meio indefinido ainda. Coloquei só uma basezinha, um rímel e um delineador, porque esse eu não faço questão de abrir mão. Eu sempre estou pelo menos com uma basezinha, protetor solar, né? Então esse autocuidado é diário, mas eu não passei meu batom vermelho, que normalmente nos vídeos tu me vê com batom vermelho, né? Fiz questão porque a aula de hoje é para te mostrar que é simples tu perder a vergonha de dançar, independente do que tu esteja vestindo ou se tu estiver maquiado ou não. Óbvio que se eu me maquiar, se eu me arrumar, se eu colocar uma lingerie bonita, que eu me sinta bem, um salto, daqui a pouco um vestidinho, eu vou me sentir sensual? Sim, obviamente tu vai se sentir mais bonita e sensual, mas isso é apenas um detalhe, uma parte externa que vai provocar a tua sensualidade. Mas dentro da aula tu vai perceber que a sensualidade está nos pequenos detalhes, independente de qualquer coisa que tu esteja usando. Então bora perder esse medo, essa vergonha de ser sensual dançando. É muito mais simples do que tu imagina. Então eu quero que tu separe um espacinho aí na tua casa, que seja uma cadeira, que seja um banquinho, o que tu tiver, pode sentar na quina da tua cama, pode pegar um puffzinho, aonde tu tiver espaço, que seja só a lateralzinha, assim ó, que tu consiga dar uma voltinha ao redor e conseguir sentar. Por quê? Os 3 elementos que a gente vai aprender hoje para perder a vergonha de dançar e se sentir mais sensual são caminhar, olhar e impor. O que é o impor? São poses. Eu vou te mostrar alguns ângulos que sentada ou de pé favorecem a tua performance, digamos assim, a tua sensualidade, o jeito que tu te olha. Para isso, eu vou colocar uma musiquinha de fundo para a gente começar o nosso aquecimento. A gente vai fazer um aquecimento diferente hoje. Se tu já me segue aqui no canal há tempos, tu sabe que eu tenho aulas muito diversas, assim, variadas. Eu tenho aula só de acrobacia com a cadeira, tem aula só de coreografia, tem aula de movimentos específicos, mas tem algumas aulas que a gente faz coisas diferentes, que é a aula de hoje. Nós vamos fazer coisinhas diferentes. Então, eu vou colocar uma musiquinha e o nosso primeiro exercício, a gente vai olhar. Como assim, Letícia? Bom, também recebo muitas mensagens de mulheres que dizem que não sabem fazer cara de sensual. O que é cara de sensual? O que é cara de sensual para você? Ah, é aquela foto que aparece uma pessoa mordendo um morango, com uma pimenta na boca, mostrando a língua, assim, fazendo... Ah, eu não sei fazer essa cara de sensual, eu não sou sensual, gente. Mulheres gostosas da minha vida. A sensualidade está dentro de nós desde que a gente nasce. Só que normalmente a gente é podada pelo sistema. Que seja o sistema familiar, que seja o sistema da nossa sociedade, que seja nós mesmos, nossos julgamentos, as nossas crenças limitantes. Isso faz com que a gente vai se fechando, vai se fechando, vai se fechando, vai se fechando, e a gente não se veja sensual, ok? Acontece com todo mundo, aconteceu comigo, né? E graças a Deus eu conheci o Chair Dance e ele me salvou desse bloqueio de não me sentir sensual, ou me sentir sensual, me sentir mal por isso. Eu não posso me sentir mal por me sentir sensual. Por quê? Qual o problema? É lindo, é maravilhoso, e a gente poder usar isso a nosso favor na hora da conquista, na hora que eu estiver me arrumando, para mim mesma principalmente.
Então, não acha que tu não é sensual. Não acha que tu não tem caras e bocas. Tu tem, só que tu não sabe como usar ainda. Então, a gente vai começar treinando caras e bocas. O olhar. O olhar é o primeiro impacto quando, por exemplo, tu tá te olhando no espelho e aí tu tá pensando alguma coisa aleatória que remeta a uma parte mais sexual do teu dia. E aí, quando tu pensa nisso, teu olhar vai longe. E tu não pensou para fazer esse olhar, tu está pensando em outra coisa. Entende o que eu quero dizer? É algo lá dentro que vai fazer o externar aqui fora. Então, o olhar é o mais importante nesse momento. Além da roupa, além da maquiagem, tudo. O olhar. Então essa musiquinha que eu vou colocar de fundo é uma música aleatória, ela está lá na minha playlist do meu curso Sexy Movies, que é o curso de striptease. Então tem lá, o link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo para te encontrar essa musiquinha, tá tudo certo, tá? E pode ser com qualquer música, eu só vou colocar aqui uma música de fundo para ornar com esse momento. Para fazer esse exercício, eu quero que tu pegue um espelho, tá? Sim. Pegue um espelho, porque tu vai precisar te olhar. Em primeiro momento, talvez tu não consiga se olhar no espelho. E aí eu vou te dizer outra coisa. Então tu vai pegar a tua câmera do teu celular. Tu vai deixar o teu celular de frente para ti. E aí tu vai fazer o exercício junto comigo, sem olhar no celular. Deixa gravando. E aí tu olha depois. Só que o que acontece? A gente tem que pensar em coisas que vão te transmitir um olhar sensual. O que, por exemplo? O que tu pensaria que te daria desejo? Vamos pensar aqui comigo. O que tu pensaria que te daria desejo? Eu, Letícia, hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo de TPM, o que me daria desejo é uma caixa de chocolate. Viu? O olhar sensual? É isso! É isso, não precisa ser uma pessoa. Vou pensar numa pessoa que eu tenho muito desejo, mas eu não vou falar quem é, não. Nossa! Entendeu? É isso. É eu pensar e externar. Eu não estou pensando em fazer a cara de sensual. Eu estou pensando em algo que me desperte desejo. Então eu vou colocar a musiquinha aqui de fundo, bem aleatória, que é uma musiquinha que me dá desejo. E eu vou ficar pensando sobre coisas que me dão desejo. A gente vai ficar 3 minutinhos aqui fazendo esse exercício. Ou tu faz isso olhando no espelho, ou tu faz isso te gravando e depois gostaria de saber o teu feedback sobre isso, tá? Aproveita e já me manda aí uma mensaginha dizendo se tu conseguiu fazer ou se tu ainda teve dificuldade. Então, o primeiro elemento é o olhar. Bora lá colocar a musiquinha. Senta bem confortável e pensa no que te dá desejo. I bet you feel it now, baby. Especially since we've only known each other one day. But I've gotta work shit out, baby. I'm exercising demons, got 'em running around the block now. Location drop now, pedal to the floor like you're running from the cops now. Oh, what a cop out. You picked the dance with the devil and you locked down. Probably should've fucked on the first night. Now I gotta wait for the green light. I don't wanna wait for no
a green light. Narcolepsy got me feeling stage fright. Luckily I flirt at the same height. Luckily, yeah. Location drop now. Pedal to the floor like you running from the cops now. Oh, what a cop. You picked the dance with the devil and you locked down. Yeah. The water's getting colder. Let me in your ocean swim. Out in California, I've been forced to swim. So hard to ignore you, especially when I'm smirking. Swim. World is on my shoulders. Keep your body open. Swim. I'm swimming, yeah. I'm swimming, yeah. Out in California, I've been forced to swim. So hard to ignore you, keep your body open. Swim, push the water to the edge and watch it drip. Check your footing, don't get caught up in the rhythm. I know I said I called, I never did, no. Swim, no. I can take you even though I've never been, no. The tide is currently been thrashing around me again and again, no. And I've been drowning for a minute, your body keeps pulling me in, God. The water's getting colder, let me in your ocean swim. Out in California, I've been forced to swim. So hard to ignore you, especially when I'm smirking. Swim, world is on my shoulders, keep your body open. Swim, I'm swimming, yeah. I'm swimming, yeah. Out in California, I've been forced to swim. So hard to ignore you, keep your body open. Swim. Gente, pensei várias coisas. Espero que tu também tenha pensado em muitas coisas. Se tu fez olhando no espelho, na hora a gente já vê um resultado. Mas se tu não fez olhando no espelho, fez olhando no celular, olha depois a gravação, tá? É bem interessante, porque quando a gente vai dançar, quando a gente vai colocar para fora, por exemplo, um sentimento do desejo na tua dança, no teu chair dance, o olhar também fala muito. Não só uma jogada de cabelo, não só uma pose de impacto. Não adianta eu fazer uma pose linda, maravilhosa e estar com a cara pensando, sei lá, no feijão que eu esqueci de cozinhar, né? Eu tenho que estar entregue àquele momento. Então eu treinar também o meu pensamento é muito importante. Teve uma palestra que eu fiz uma vez e nesse local tinha uma sexóloga que também estava falando sobre movimentos pélvicos, pompoarismo, aquela coisa toda, os exercícios, né, de pompoarismo para melhorar a incontinência, enfim, outras coisas. E ela falou uma coisa que é bem importante, que eu sempre levo para mim, não só nesse sentido, tá? E que eu quero que tu leve para ti, que é o seguinte: às vezes a gente pensa assim, eu não tenho vontade de transar, não tenho vontade de fazer sexo, não tenho vontade de ousar, não tenho vontade de ser sensual. Muitas vezes é porque a gente não pensa sobre o assunto. Quando a gente começa a procurar mais sobre esse assunto, a gente começa a instigar a nossa curiosidade e naturalmente tu vai começar a ter mais vontade de fazer as coisas. Então, por exemplo, eu pensar mais em sexo, o que faz eu ter vontade de transar? Olhar homens bonitos, escutar histórias eróticas, comprar uma lingerie. Então, eu pensar sobre isso vai fazer com que eu tenha vontade de buscar mais sobre isso e tenha vontade, inclusive, de fazer isso. Isso vale também para a nossa sensualidade. Quanto mais eu pesquisar sobre, quanto mais eu fizer dinâmica sobre, mais eu vou ter vontade de ser, mais eu vou entender como ser, mais eu vou conseguir ser,
que é o nosso objetivo, de perder a vergonha, perder a trava, de ser sensual. Sim, e eu posso ser sensual só no meu olhar. Entendeu? Então esse primeiro exercício é para te entender como ser sensual, como descobrir a tua sensualidade, perder a vergonha. Aí mesmo na tua casa, no teu cantinho, tu precisa de 5 minutos para fazer esse exercício. Escolhe uma música que também te transmita um desejo e faz esse exercício gravando no celular ou te olhando no espelho, pensando em coisas que te dão desejo. No meu caso hoje foi a TPM, chocolate, uma pessoa que eu tô conhecendo, coisas, enfim, que já aconteceram, essas coisas todas. Você usa a tua criatividade, imagina e deixa o teu rosto falar sobre isso, tá bom? Bora para a segunda dinâmica que eu já tô me esquentando aqui. Eu disse que o chão tava frio, mas o negócio já tá esquentando. Caminhar. Bom, também quando a gente pensa em ser sensual, tu imagina a pessoa com salto, né? Uma pessoa com salto alto, com um vestidinho de repente mais executiva, ou uma pessoa com salto, com uma lingerie, um hobby lindo por cima, ou uma pessoa com salto e uma fantasia erótica. Não vem dizer que é assim? A gente sempre imagina algo muito externo, algo muito precisa aparecer. Não, não é externo, é interno. Né? Então, a caminhada é um movimento que eu posso muito bem praticar aí no espacinho que tu tem na tua casa, que eu disse que tu só precisava de uma cadeira e um espacinho ao redor para caminhar e ser muito sensual, indo para a cozinha pegar água. Por que não? Por que não trabalhar a tua postura e tua sensualidade no teu dia a dia? É isso que eu quero que tu faça. Tá bom? Então a caminhada vai ser o segundo exercício, o segundo elemento desses 3 para te perder a vergonha e se sentir mais sensual apenas em uma aula, tá? Como é que eu faço essa caminhada? Eu não tô de salto, o salto já me ajuda a ter postura. Imagina que você tá de salto, mas a gente não vai andar na meia ponta, esquece isso, tá? Vai ser andar normal, calcanhar, ponta, vai ser sensual sim. A gente vai usar a técnica da caminhada que eu dei numa aula específica que tem aqui no meu canal, que é só de caminhada e estou de salto nesta aula inclusive, tá? Mas a técnica é a mesma, mesmo que eu esteja de tênis, de rasteirinha, de pé descalço, com salto 20, vai dar na mesma, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a minha caminhada com uma pose. Sim, eu tenho que me preparar para caminhar. Então, essa preparação vem de dentro, vem desde a tua respiração. Então, eu respirei, inflei o peito, posicionei as minhas mãos, pode ser as duas na cintura, assim, e aí fiz o movimento do xixi. Nessa aula que eu falo de caminhada, eu explico o movimento do xixi, tá? Perninha para dentro, deixo um pé só na pontinha, posicionei, tô pronta para começar a minha caminhada. O que eu vou pensar nessa caminhada? Que eu tô desfilando, que eu sou a Gisele Bündchen, que eu sou a mulher mais linda e gostosa desse mundo, independente se eu tiver de pijama ou de pantufa, tá? Então, ó, vou pensar em desfilar. Então, antes de fazer a técnica, eu quero que tu dê uma volta ao redor da tua cadeira. Dá uma volta ao redor da tua cadeira. Devagar, tá? Não tem pressa. E volta, de novo. A mãozinha tá na cintura ainda, por enquanto. Não vou falar sobre isso. Ok. Ousei nessa caminhada? Mais ou menos. Caminhei meio despretensiosa, assim, né? Calcanhar ponta. Mas a minha postura já tá boa, porque eu deixei a minha mão na cintura e isso faz com que meu peito abra, né? Só cuida para não fazer isso. Assim eu vou fechar o peito. O dedão para fora faz com que eu abra o peito, ó. É diferente de eu fazer isso, tá? Então, caminhei assim. Beleza, como é que eu vou potencializar o movimento do meu quadril? Bom, gostosa. Para isso, a gente vai cruzar um pouquinho a perna. Então, eu vou cruzar um pouquinho, ó. Vê que quando eu cruzo e transfiro o peso, meu quadril faz o movimento indo para o lado? Quando eu transfiro para outra perna, ele faz para o outro. Então eu não vou cruzar a perna e ele vai ficar duro assim, ó. Eu tenho que fazer força para não rebolar. Então quando a gente caminha desta forma,
eu vou cruzar um pouquinho e naturalmente o meu quadril vai fazer um rebolado, ó. Sim? Ok. Primeira coisa, me preparei. Segunda coisa, cruzei a perninha. Tá? Vê que eu já tô treinando o meu olhar, que a gente treinou antes. Então, ó, o olhar também faz parte da caminhada. Ah, mas eu tô caminhando assim, parece com uma pata. O pé é o de menos nesse momento, tá? Ninguém vai estar prestando atenção no teu pé. Ok, então postura, cruzei a perninha. O que que eu vou fazer? Empinar um pouquinho mais o bumbum, empinar um pouquinho mais o peito e pisar o pé levemente viradinho para fora. Tipo 10 para as 2 assim, tá? Não muito, mas não pisa reto. Pisa um pouquinho para fora, porque no momento que tu colocar salto vai te ajudar no equilíbrio, tá? Além disso, quando eu cruzar as pernas, eu vou contrair interno de coxa. Você acha que ser diva não faz treinamento? Faz treinamento até na caminhada. Contrai interno de coxa. Segura lá, segura. Então, ó, cruzei. Deixei uma mãozinha aqui e a outra eu vou deixar aleatória, tá? Ó, cruzei. E a minha perna tá roçando ali, ó. Pisei para fora e caminhei sem pressa. Sem pressa para a caminhada. Troca o lado. Olha lá de frente. Não tem pressa. E eu posso fazer isso de pijama, de roupão, sei lá, com o que tu quiser, com o que tu estiver vestindo, de tênis, chegando na academia. É só isso, tá? É esse exercício. Então eu vou colocar música. O que eu vou fazer com os braços? Só não deixa ele morto lá, todo o teu corpo fala. Se eu deixar o braço de ladinho, pelo menos eu tenho que estar um pouco, ó, inflada. Não posso estar assim, porque aí não adianta tu pensar todo o resto e deixar o braço morto, né? Então, ó, tchan, tchan, tchan. Se estiver na cadeira, passa a mão na cadeira. Lembra do treinamento do olhar, dá uma paradinha, volta. É o desfile, é o treino do desfile. Vamos colocar uma musiquinha pra gente brincar um pouco de caminhar? Bora lá! I had an idea in my head. I pictured this going differently. I'm in every word that I said. You should have spent more time listening. All the things that I put a hold on, all for you to hit me with a hold on. What makes you so ready right now? After I waited on you for so long. Why you wanna be my love? It's just for show. Why you wanna be my love? My love, my love, love. Why you wanna be my love? It's just for show. Why you wanna be my love? My love, my love, love. Why you want to? Why you want? Why you want to? Why you want? Why you want to? Why you want? Why you want? Ever since I left the city, you and me, we just don't get along. You make me feel like I did you wrong, going places where you don't belong. Ever since I left the city, you got exactly what you asked for. Running out of pages in your passport, hanging with some girls I've never seen before. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, oh, that can only mean one thing. Why you want to? Why you want? Why you want to? Why you want? Why you want to? Why you want? Why you want to? You got your trophies, I know how you like to show them off and shine them up. And
and line 'em up. No, I'm not your trophy, baby. I won't let you show me off or sign me up or line me up. No, you got your trophies, I know how you like to show 'em off and shine 'em and line 'em up. No, I'm not your trophy, baby. I won't let you show me off or shine me up. 'Cause I don't win that hotline bling. That can only mean one thing. I don't win that hotline bling. That can only mean one thing. Why you wanna be my love? Is it just for show? Why you wanna be my love? Is it just for show? Why you wanna be my love, my love, my love, love? Why you want to? Why you want? Why you want to? Why you want? Why you want to? Why you want? Why you want to? É gostosinho fazer esse exercício. Coloca uma musiquinha, vai curtindo, só caminha, pensa na vibe, pensa em coisas que te dão desejo e já vai treinando o olhar junto com a caminhada, que uma coisa vai ligando na outra. Naturalmente, eu já fiz o terceiro elemento da aula de hoje, que foi o impor, foi a imposição. O que é imposição? É aquele momento que, digamos assim, se eu estivesse sendo gravada e alguém tivesse que fazer um print, seria naquele momento. Então é um momento que eu faço uma pose, mas a gente não vai pensar em poses prontas. O legal é tu descobrir qual é o ângulo que tu gosta mais em ti, qual é a pose que tu gosta mais, como tu te vê e tu te gosta. Se tu não tem esse hábito de te olhar no espelho e achar coisas que tu gosta, eu chego a respirar fundo porque eu digo o seguinte: assim como você, eu também olhava no espelho e só achava que eu não gostava. Mas depois que eu descobri o chair, depois que eu dancei a minha verdade a partir do chair dance, eu nunca mais me olhei no espelho e fiquei olhando o que eu não gosto. Eu só olho no espelho e vejo o que eu gosto e potencializo isso. Então eu entendo os meus melhores ângulos e fico focando na minha melhor versão e não na minha pior. Fica a dica para te treinar isso sempre, ok? Então o terceiro elemento é as imposições. Quando eu fiz isso agora caminhando? Toda vez que eu parava, curtia o momento. Digamos que alguém estava fotografando e eu consegui fotografar. Parava, curtia o momento. Parava, curtia o momento. São as poses. É tão mais legal quando a gente, por exemplo, vai fazer um ensaio fotográfico e aí tu coloca uma música, sai dançando, em algum momento tu para e aquela parada espontânea, meio que é um improviso treinado, né? Mas uma parada espontânea, saem umas fotos tão mais lindas do que eu fazer assim, agora você vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Às vezes não fica legal se eu não tiver isso dentro de mim, né? Então essas imposições, essas poses são legais de treinar dançando. E a cadeira nos ajuda muito a não perder o equilíbrio, é mais fácil, ela já nos dá uma silhueta diferente. Tu nunca mais vai ver uma cadeira da mesma forma, tenho certeza disso. Então se tu tiver um banquinho, uma cadeira, tanto faz, tá bom? Eu vou te mostrar a primeira pose que eu fiz na vida, há 10 anos atrás, quando eu comecei a pensar em estudar o chair dance, antes mesmo de eu fazer a minha primeira capacitação em chair. A pose que eu conseguia fazer na época era botar o pezinho assim na frente, que para mim hoje ainda continua sendo o meu melhor ângulo. Colocava o pezinho, a ponta do pé na cadeira, nada de botar o pé assim, nem deixar ele perto, ó. Já fica a primeira dica de movimento mais limpo. O joelho na linha do calcanhar, pontinha de pé, se eu tiver de salto também, eu não vou cravar o salto na cadeira. Deixa lá em cima.
ou assim, tá? Mas pontinho de pé. A mão eu deixo aqui em cima do joelho, a perna de baixo, o joelho bem estendido, empino o bumbum e dá uma leve olhadinha por cima do ombro. Essa era a pose que eu comecei a fazer quando eu pensei em começar a estudar o chair dance, a dança com a cadeira, ok? Daqui a gente pode variar, trazer essa mão lá para a cintura. Continua aqui. Posso estar na minha ponta? Posso, é um pouquinho mais difícil de equilíbrio, mas também fica lindo. Ó, olhando para cima. Ok? Então essa era a primeira pose. A segunda pose que eu também fazia era a clássica de pernas afastadas. Pé na linha do teu joelho, parará, aquela coisa toda. Eu até fiz na primeira parte ali dos elementos, do olhar, eu fiz isso, ó, mãozinha lá na frente, empinei um pouquinho o tronco para frente e olhei. Deixa eu contar uma curiosidade. Quando eu ainda não estava totalmente liberta das minhas travas, dos meus medos, já trabalhava com aula de sensualidade, já fazia workshops de Dia dos Namorados, isso há muitos anos atrás. E aí eu sempre queria fazer ensaios fotográficos para usar as fotos para divulgação do meu trabalho. Na época a gente fazia muito banner para os eventos, entregava panfletinho, essas coisas. E eu lembro muito do ensaio que eu queria muito fazer um ensaio sensual, mas eu tinha muita vergonha. Muita vergonha, muita vergonha. Então eu tenho uma das fotos que eu tô assim, tipo, dando risada, mas saiu uma risada tão gostosa, porque o fotógrafo é meu amigo até hoje, ele dizia, faz cara de sexy, eu só ria, eu não conseguia, porque lembra lá do início que eu te falei, não estava dentro de mim ainda, eu tinha muito medo, muito bloqueio, então eu pensava em fazer cara de sexy, eu não pensava em coisas que me davam desejo, que naturalmente o meu rosto ia mudar para ser sexy. Então eu tenho uma foto assim, rindo de lado, sabe? Eu nem sei reproduzir isso. E outra foto que eu tenho era assim, tipo, eu quero ser sexy, mas como? Assim, sabe? Então eu fazia muitas caretas na hora das fotos. Então as fotos que eram para ser sensuais não saía sensual, né? Saía uma coisa meio caricata. Hoje eu uso elas como antes e depois, né? Quando eu comecei eu tinha muita vergonha, fui me descobrindo, me despertando, e hoje as minhas fotos, bom, se tu me acompanha, se tu não me acompanha, já aproveita e vai seguir as minhas redes sociais todas para te ver todo esse antes e depois, hein? Só um adendo aqui de uma historinha para ilustrar ainda mais isso. Então, ó, na afastada, mãozinha aqui na frente, empina um pouquinho o tronco lá para frente, bem de leve, deixa o pezinho na meia ponta que fica mais bonito do que deixar assim, ó. E pense numa coisa que tu queira, gostosa. Pensa numa coisa que tu queira. E para, tá? Pensou e parou. Beleza. Outra coisa que não é uma pose necessariamente que nos deixa sensual, é a nossa postura ao sentar. Não só ao sentar, mas, por exemplo, vou para uma entrevista de emprego, tá? Vou sentar meio diagonal aqui de ladinho para você. Você chega, se você já chegar nessa caminhada mais... Claro que você não vai chegar numa entrevista de emprego assim, né? Mas chegar numa caminhada com uma postura um pouquinho mais ereta, né, com uma cruzadinha de perna mais natural. Vou sentar para fazer a entrevista. Sentei. Postura. Isso já é uma imposição. Já não é uma mulher segura de si? Já não é uma mulher sensual, naturalmente? Ela não precisa nem abrir a boca. É só o jeito que ela sentou. O jeito que ela chegou, sentou e cruzou a perna. Por que que a gente tô na entrevista de emprego, né? Preciso muito daquele emprego. Cheguei aqui, oi, tudo bem? Sentei. Olha a credibilidade que eu tenho sentando desse jeito. Eu tô me fazendo de coitada. Eu não tô segura que eu posso cumprir com o que a vaga tá me pedindo. Não, gente, não. Sentei. Segura, pronta para responder as perguntas. Então, isso é a mais forte das imposições, a tua postura, e não o movimento sensual, e não aquela coisa, eu tenho que fazer a perna lá em cima, não sei o quê.
Pensa nas coisas do teu dia a dia, coisas que tu vai usar para a vida, não só para um momento, uma noite especial, ok? Beleza, então o último exercício, a gente vai juntar as 3 coisas, porque não tem como a gente não juntar, né? O olhar lá do início, que eu espero que tu tenha treinado, a caminhada que a gente fez agora há pouco, e agora tu vai pensar nesta postura do teu dia a dia. Se eu quiser sentar na cadeira, se eu quiser me apoiar, mas sempre pensando em algo que te dê desejo. Se possível não. Eu quero que tu faça isso e deixe teu celular gravando para te ver depois. Sim, tu vai ver quanto isso já vai te transformar. Confia em mim. Bora botar música! Don't lie to me. Oh baby, I've been thinking about it. You know that I've been dreaming about it. I'm gonna teach you some French. Headlight, hold tight. No, 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 no. Oh baby, you know I've been thinking about it. You know that I've been dreaming about it. You know the deal. Don't make any promises. Got me flying high, right where you want me to. Watch it, watch me burn, right where you want me to. Dim the light, my lullaby. Touch me now, stop pretending. Fuck it, watch me burn. Say what you think. Oh baby, I can lose my mind, yeah. You know that I can lose my mind, yeah. What do you want me to be? Headlight, hold tight. No, 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 no. Oh baby, you know I've been thinking about it. You know that I've been dreaming about it. You know the deal. Don't make any promises. Got me flying high, right where you want me to. Watch it, watch me burn, right where you want me to. Dim the light, my lullaby. Touch me now, stop pretending. Fuck it, watch me burn. Toda vez que eu gravo as aulas, eu faço exercício junto, né, gente? Então, atrás aqui da câmera tem um espelho gigante, porque eu tô aqui na academia, no estúdio para gravar. Então, eu faço exercício e eu tô me olhando no espelho. Então, ali eu tava fazendo a pose, a imposição, meu cabelo tava todo... Aí, ajeitei o cabelo, me olhei, ai, gostei. Vou ficar aqui um pouco... né? Olhei, tará, não gostei, vou mudar o lado. Ok? Assim vou ajeitando. É assim que a gente vai descobrindo os nossos melhores ângulos, é assim que a gente vai começando a se ver de forma diferente. Lembra do que eu falei? Olhar no espelho, olhar o que tu gosta, vai descobrir coisas que tu gosta em ti e potencializa isso para o teu dia a dia. Então, resumão do que a gente fez aqui hoje. 3 elementos para te perder a vergonha de dançar e se sentir mais sensual aí mesmo na tua casa, com a roupa que tu tiver, com o calçado que tu tiver, com a cadeira, apoio que tu tiver, sem dificuldade. Se tu fizer esse exercício,
com certeza no final dessa aula tu já vai se olhar de forma diferente. Eu espero que tu tenha feito e eu espero também o teu feedback. Além desse vídeo, tem outros mais aqui na descrição de movimentos, de coreografias, de acrobacias com cadeiras e também da minha plataforma de cursos online com coreografias exclusivas que só tem lá dentro da plataforma, meu curso de striptease e para quem quiser levar essa modalidade adiante também sobre a formação para ser instrutora de chair dance.